Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu venho falar sobre esse filme que é um dos meus preferidos do ano até agora. Se chama X, A Marca da Morte, dirigido e escrito pelo Ti West e que já está disponível nos cinemas. I need to be famous, Wayne. All the best people are. Ain't nobody else out there like you. A história gira em torno de um grupo de jovens meio hippies em 1979 que atravessam os Estados Unidos em busca de uma casa alugada onde eles possam fazer um filme pornô. Eles acabam na propriedade de um casal de idosos e, obviamente, eles não revelam que a ideia é fazer um filme de sexo. Quando os anfitriões descobrem o que realmente está acontecendo ali dentro, eles não ficam nada contentes e revidam. Logo, você tem um confronto entre jovens em busca de um sonho americano, achando que vão se tornar famosos depois do filme pornô, e o casal idoso para quem o sonho americano não deu certo. That days of struggling may soon be over. Hollywood, here we go. So this is it. Our own studio backlot. Toda a ação dura menos do que um dia inteiro. Isso resolve muitos problemas de lógica que estão normalmente ligados ao terror. Quando a gente tem protagonistas atacados por um ser sobrenatural, por um psicopata, é normal que a gente fale, poxa, como que eles não bolam um plano melhor? Como que eles não têm uma estratégia de fuga mais apropriada? Por que a polícia não chega nunca? Tem sempre uma ideia de que o tempo é dilatado demais para ter mais mortes e mais terror, e que essas pessoas não são, na verdade, muito inteligentes, senão elas já teriam saído da emboscada em que elas se encontram. No caso do X, eles não têm tempo de desenvolver nada nem de perceber o que está acontecendo a eles. Quando estes futuros astros e diretores do pornô descobrem que os anfitriões estão muito irritados com eles, talvez já tenha uma cena de morte por ali. If Daddy catches us, there's no telling what he might do. Algo que é fascinante nesse filme é o fato de que o sexo, a religião e a morte estão completamente interligados e não se separam em momento nenhum. O filme começa com a descoberta de cadáveres em frente à casa, então o filme inteiro se passa como um flashback. Enquanto existe a percepção de que houve um massacre ali, a gente escuta na televisão a voz de um pastor evangélico muito raivoso, falando sobre jovens que se perdem seu rumo na vida. Os personagens, na verdade, buscam uma forma de êxtase que pode vir tanto da religião, de Deus, quanto da morte alheia. Existe um prazer muito grande em matar as outras pessoas nesse filme. Ou então o prazer do orgasmo. Em outro instante tem um rapaz que fala, poxa, eu quero mais ação, tá faltando ação pra mim. E a gente não sabe se ele tá falando de ação mais sexo ou se ele tá falando de ação guerra. Porque afinal ele era um soldado e ele pode querer voltar para o campo de batalha. O filme coloca em paralelo essas duas ações muito brutas e fortes e intensas do corpo, que são ou para o prazer ou para a destruição do outro. Ou seja, pulsão de vida e pulsão de morte juntas. Isso significa que todas as cenas aqui transmitem ao mesmo tempo erotismo e perigo. A gente não tem sexo e depois alguma matança, como em tantos filmes slashers, filmes de terror, e sim sequências que são carregadas dos dois simultaneamente. Por exemplo, o primeiro encontro entre a protagonista, Maxine, interpretada pela Mia Goth, com a senhora idosa, pode parecer ao mesmo tempo uma sedução e uma ameaça. A Pearl diz que admira muito essa garota, que ela é especial, que se enxerga nela, mas ela também tenta tocar nessa garota contra a vontade dela. Ela também diz que ela tem que ir embora da casa rápido, ela é expulsa de lá, obviamente se tratando de um terror. E tendo visto diversos cadáveres na cena inicial, a gente sabe como isso vai terminar. My wife is not well. What happens after dark? A situação fica ainda mais interessante quando a gente percebe que a Mia Goth interpreta os dois personagens femininos principais. Ela é tanto a Maxine, que quer se tornar uma estrela do pornô, quanto a Pearl, a senhora idosa, e ela tá ali por trás de muita maquiagem e com um comprometimento exemplar. E se essas grandes premiações não fossem tão preconceituosas com o cinema de gênero e com o horror, é evidente que a Mia Goth seria uma fortíssima candidata a prêmios de atuação. A escolha de colocar a mesma atriz para interpretar dois personagens diferentes não é fortuita. Isso permite que a gente veja as duas realmente como partes da mesma mulher. Existe a ideia de que o conservadorismo e o progressismo, ou o impulso de sexo e o impulso de morte, podem conviver dentro da mesma pessoa. A Pearl nada mais seria do que uma antiga Maxine, e hoje é uma mulher frustrada por não conseguir mais fazer sexo. Na verdade, os idosos têm tanta libido, tanto desejo de sexo, quanto aqueles personagens que na verdade estão transando ali, fazendo um filme pornô. Inclusive, a única cena de sexo por prazer, que não é encenada de maneira um tanto ridícula para as necessidades do filme dentro do filme, não acontece com esses viajantes jovens. You don't want to leave, do you?
people's eyes are gonna pop out of their damn skulls when they see this. O perigo se instaura aos poucos e ele acontece só para o olhar meio fetichista do público. Num primeiro momento, a gente vê um jacaré que quase abocanha uma personagem, sem que essa própria personagem perceba. O único olhar ali presente para testemunhar esse perigo é o nosso como espectadores. Chegadas às mortes, existe um verdadeiro banquete. O diretor escolhe mortes de proximidade, ou seja, nada de atirar em alguém à distância ou de permanecer dissimulado. A ideia é que as vítimas saibam muito bem por quem foram mortas e por quê. Assim, a gente volta a ter um componente que é muito erótico, que é a morte por penetração, facas, pregos, e mesmo quando são utilizadas armas, os disparos são a queima-roupa, para deixar claro que é preciso ter um contato entre os dois corpos. Cada assassinato é muito bem pensado para representar cada personagem. Aquele que vê muito pornô vai ter algum tipo de fato de ocorrido relacionado aos olhos dele. O outro que tem um coração muito potente pro sexo e pra guerra é aquele que vai ser punido com algo relacionado ao coração. Tudo isso podia soar como mera curiosidade se não fosse a direção excelente do Ti West. Ele mostra que ele é claramente um diretor cinéfilo, que tem muitas referências, mas que também pensa muito bem sobre a maneira de enquadrar, de iluminar cada plano, a duração dessas imagens, como trabalhar os atores. As cenas são lindas, cuidadosas e muito bem filmadas. Por exemplo, a cena inicial simula uma janela próxima do quadrado, aquele formato meio quadradinho de tela típico do 16mm, que é o formato utilizado pelos personagens dentro da história, mas aos poucos a gente se aproxima e percebe que aquilo que pareciam duas barras pretas na imagem, na verdade eram paredes de um cômodo. Em seguida, algumas cenas de agressão vão mudar de cor, elas podem virar vermelhas durante a matança, ou incorporar o desenvolvimento de uma trilha sonora que é genial, porque ela parece combinar canção de niná, espirro, sussurro e um gemido de prazer. Enquanto isso, ele observa nossos personagens de um ponto de vista que parece onisciente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses jovens são vistos de muito perto, eles são vistos de fora da casa, através da janela, de cima, como se fosse um olhar divino, e isso dá a impressão de que tudo e todos estão sendo observados ao mesmo tempo, que é fundamental para uma trama sobre o desejo e os perigos de olhar e ser visto. Let's find this inside. What do you think is on it? I see one goddamn fucked up horror picture. Algo que o X efetua de maneira muito boa é transmitir essa ideia de que a gente repudia aquilo que no fundo a gente deseja. A garota da própria equipe, que é cristã e muito conservadora, no fundo ela também tem desejo de participar daquele filme. O casal de velhos assassinos também obviamente deseja a virilidade, a potência e o gozo. Isso representa muito bem a época em que a gente vive, especialmente essa ideologia cristã muito conservadora, que acredita que é preciso punir e vigiar a sexualidade alheia. Para eles, o corpo é um terreno de pecado, o corpo é algo que tem que ser coberto, escondido, e motivo de vergonha. E aquelas pessoas logo ao lado, transando, rindo, sendo muito felizes ali dentro, parecem uma afronta a esse modo de vida. A certa altura da trama, a Pearl diz a Maxine: nós somos iguais. Isso porque uma comete assassinatos e a outra faz sexo livremente. E para um pensamento religioso isso pode ser a mesma coisa. Algo igualmente impuro e afrontoso à família, aos valores tradicionais, etc. O que o Ti West e o cinema de horror fazem nesse caso é escancarar esse raciocínio ao limite do insano, ao limite do absurdo, para que a gente perceba como de fato não tem nenhum equivalente entre você ser um serial killer e você fazer sexo com quantas pessoas você quiser. Essa experiência tá cheia de cenas excelentes pra ficarem na cabeça depois. Tem uma dança linda, muito sentimental e romântica depois de uma morte, enquanto os personagens ainda estão cobertos de sangue. E especialmente essa sequência que é completamente sinistra, quando uma agressora se coloca na cama da sua vítima dormindo e acontece ali um carinho na pele com uma mão coberta de sangue. Talvez o único probleminha que a gente tem que ressaltar não é do filme, mas do título que ele ganhou no Brasil. X, A Marca da Morte. A gente entende que os distribuidores tenham desejado deixar muito claro que isso é um filme de terror, mas A Marca da Morte não tem nada a ver com esse filme. No original, o X está ligado à letra símbolo do pornô, também está ligado ao que eles chamam de fator X. Eles dizem: você tem esse X Factor, você tem algo especial, algo a mais. No título brasileiro isso não faz o menor sentido. Mas esse é apenas um detalhe que não vai estragar a tua experiência. Eu espero que você goste ou já tenha gostado do X, A Marca da Morte, tanto quanto eu.
Então deixe os comentários aqui, dê seu like, curta, compartilha, em especial siga o canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que vão ser lançados, e também fique de olho no meioamago.com, onde tem muitos textos com entrevistas, críticas, debates sobre cinema. Até a próxima. Tchau, tchau.